Desde que o homem moderno se desenvolveu, tem conhecimento sobre a existência das pirâmides do Egito, pois nenhuma tempestade foi capaz de trazer uma quantidade de areia suficiente para cobri-las. Mas, mesmo com tanto tempo de conhecimento, o ser humano ainda não havia conseguido descobrir sua real funcionalidade. Mas hoje, esta já não é mais a realidade. E por isso, hoje, nós do mundo desconhecido, apresentaremos o verdadeiro propósito das pirâmides egípcias. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Os seres humanos superaram todas as suas limitações físicas quando ergueram as 138 pirâmides do Egito, ainda no terceiro milênio da humanidade, antes mesmo de Cristo. Essas construções confundiram e impressionaram o homem moderno de tal forma e durante tanto tempo que esse acabou por se tornar um dos maiores mistérios da Terra, pois são poliedros perfeitamente formados pelos segmentos de uma reta que vai de um ponto A a um ponto B. Essas estruturas de alvenaria fazem parte das 7 maravilhas do mundo antigo, sendo a única sobrevivente de sua época. As mais famosas são as de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Mesmo sendo eles membros de 3 gerações diferentes da mesma família real, a mais famosa, misteriosa e mais pesada de todas é, sem dúvida, a Pirâmide de Quéops. São 146,5 metros de altura, que são sustentados por 3 milhões de rochas que pesam mais de 2 toneladas cada uma. Com essas informações, estima-se que este monumento não pese menos que 5.900.000 toneladas. Com toda essa grandeza e perfeição, os arqueólogos acreditavam inicialmente que teria sido erguida inteiramente por mãos escravas durante 20 anos e que arrastaram os blocos de pedra até o lugar da construção, com o auxílio de cordas. E com certeza essa deve ter sido a versão que o seu professor usou para explicar essa matéria na escola, mas essa não é a verdade. Realmente houve um agrupamento em massa de escravos, mas incontáveis voluntários nativos do Reino do Egito também estavam lá. Nos arredores de vários monumentos egípcios, como a Esfinge e muitas outras pirâmides, por exemplo, havia uma grande quantidade de ossos de porcos e gado e bandejas de prata que provavelmente serviram para a distribuição de frutas. Isso era classificado como comida para pessoas da realeza. E nessa antiga cultura, esse tipo de banquete não era oferecido a escravos. Parece impossível que o ser humano de um tempo antigo tenha conseguido erguer algo tão fenomenal. Mas existem várias teorias sobre como eles fizeram isso, e sem a ajuda de seres extraterrenos. Porém, a mais aceita está diretamente ligada a fatos arqueológicos reais capazes de provar e explicar toda a história. Um grupo de cientistas lançou ao mundo sua opinião, que deixou muita gente de boca aberta. Pois no artigo afirmava-se que os grandes blocos usados para a construção foram na verdade feitos de forma artificial como uma espécie de asfalto. Essa teoria teve como base a composição de um dos blocos da pirâmide de Gizé. Acontece que o pedaço de rocha em questão é muito mais complexo do que as encontradas nas pedreiras de Maade. Dessa forma, a pirâmide teria sido erguida com a ajuda de um material colante, como o cimento utilizado nos dias de hoje. Estima-se que cerca de 3 a 7% desse calcário seja constituído do material de ligação em questão, sendo essa a explicação do porquê nenhum fio de cabelo humano é capaz de passar entre os blocos. Pouco tempo depois dessa revelação, veio à tona o Pergaminho da Explicação, que se trata de um antigo papiro com todas as informações que os arqueólogos almejaram por tantos anos. Nele, explica-se como o material chegou até o local da construção, e foi bem mais fácil do que se pode imaginar. Primeiro, os egípcios construíram um canal artificial, por onde o rio Nilo desviasse e passasse bem ao lado onde o monumento seria erguido. Depois, viajantes iam até o local da matéria-prima. Colocavam-se os gigantescos blocos de calcário em barcos e novamente viajavam por cerca de 3 dias para poder retornar com as peças.
E isso relaciona ao sistema hidráulico inteligente e as embarcações encontradas ao lado de diversos monumentos por arqueólogos que antes ficavam à mercê do mistério. Mas o que ainda intriga é como os blocos tão imensamente pesados foram dispostos um em cima do outro a uma altura astronômica para o mundo antigo, uma vez que não tinham à sua disponibilidade as tecnologias mecânicas dos dias atuais. Na verdade, tudo é inteiramente matemática, pois para a pirâmide de Gizé, que tem altura equivalente a um prédio de 49 andares e teve mais de 100 mil trabalhadores, foi necessário tempo, paciência e também uma rampa inclinada. Funcionava assim: quanto maior a pirâmide ficava, mais longa a rampa também ia ficando, pois a inclinação deveria ser média para que os blocos de calcário pudessem ser levados com facilidade. Nessa estrutura, uma certa quantidade de areia era espalhada, pois assim, quando os trabalhadores utilizassem cordas para puxar o peso, estaria simplesmente reduzido em 50%. E por fim, toda a pirâmide era revestida com um invólucro de pedras polidas. Assim, sua superfície exterior tornava-se lisa, branca e brilhante. Mas isso não pode ser mais visto porque um terremoto do século XIV simplesmente colocou abaixo todo esse trabalho. Apenas alguns pequenos pedaços desse revestimento sobraram. Mas por que todo esse trabalho para erguer essas estruturas gigantescas? Nas escolas aprende-se que essas construções servem na verdade de sarcófagos, pois a morte e o ritual de passagem eram de importância extrema para os egípcios. Eles acreditavam em vida eterna e talvez por isso os túmulos dos faraós sempre eram recheados de ouro e incontáveis outras riquezas. Uma curiosidade sobre essa versão é que quando um faraó morria, todos os animais, escribas, empregados e sacerdotes que a ele serviam eram simplesmente sacrificados para que fossem servir em outra vida também. Mas recentemente uma teoria com fatos suficientes para ser dada como verídica foi apresentada ao mundo e fez muita gente mudar de opinião. Acontece que a Grande Pirâmide foi descrita como um centro de eletricidade eletromagnética. Essa teoria veio depois do descobrimento de dolomita na superfície interna dos monumentos. Esse material é bastante conhecido por aumentar a condutividade elétrica em relação à pressão sobre ela. Assim por isso, tantos blocos, para causar uma maior pressão. Mas segundo os cientistas, esses blocos em questão não possuem uma grande quantidade de granito sem um real propósito. Essa matéria-prima tem grandes elevações em seu nível de cristal de quartzo e metal, que são também excelentes condutores de piezoeletricidade, que é exatamente quando a energia é criada a partir de uma pressão. A pirâmide tem todas as condições ideais para esse tipo de eletricidade, pois seu gesso de ligação, como foi dito inicialmente, é extremamente forte. E até os dias de hoje, um material muito semelhante é usado para essa técnica de geração de energia elétrica. Algumas pessoas contra essa teoria afirmam que isso é apenas para manter melhor o corpo do faraó sepultado. Porém, calcário, dolomita e granito são os mesmos materiais usados para a confecção de fios elétricos nos dias de hoje. E também compartilham a mesma ideia de pressão, pois isso aumenta claramente a sua eletrocondutividade. Há um tempo atrás descobriu-se uma câmara na Grande Pirâmide que passaram a chamar de túmulo da rainha, mesmo não havendo nada lá. Sua passagem foi impedida, por isso apenas gravações com pequenas câmeras são possíveis. E lá há apenas fios de cobre cuidadosamente trabalhados que poderiam servir como uma espécie de bobina, transferindo a energia de um lado para o outro. Uma última prova são os chamados caixões do faraó. Essas caixas pretas foram arrastadas por 800 quilômetros até a pirâmide. Mas são grandes e pesadas demais para passar por qualquer corredor. Por isso, sabe-se que elas foram de algum modo incorporadas à estrutura. Mas qualquer eletricista sabe que para ter um capacitor de energia é preciso os mesmos materiais dos chamados caixões de touro. Por esses e inúmeros outros motivos, os egiptólogos passaram a imaginar um antigo Egito coberto por luzes produzidas de forma inteiramente natural.
O que você acha da ideia de um Egito coberto por luzes produzidas através de condutores? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até a próxima.